Disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém. Meus amados, que texto rico esse texto da palavra de Deus, para a nossa edificação dessa manhã. Na quinta-feira nós falamos alguma parte desse assunto. Eu quero dar continuidade hoje. Se alguém pergunta para você se está fazendo frio, você responderá que está fazendo frio se estiver a temperatura ali no termômetro em uma pontuação fria. Se tiver 10 graus, que aqui em Curitiba nunca fez 10 graus, acho que o maior frio ali deve ter sido 17, 18, talvez até 16, 22 graus, há 50, 60 anos atrás, em uma serra, conservar ainda o seu bioma natural. E a temperatura baixar e alguém pergunta: Adriana, está fazendo frio? Qual é a sua resposta? Você responderá conforme o seu sensorial, a sua temperatura corpórea, em resposta à temperatura do ambiente. Frio, se estiver o termômetro em um grau de frieza. Se estiver ali com 30 graus, 32, 33 graus, você vai responder esta minha pergunta conforme a temperatura do momento. Está calor. Então, nada disso é algo surpresa, né? É a resposta do seu corpo. Há uma contra-resposta ao acontecimento que disser. Você é movido por essas circunstâncias, né, do ambiente, se é inverno, se é verão. Assim é o padrão da nossa vida, do lado dos irmãos. Mas, porém, aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: não atentando nós mais para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O chamado de Deus nas nossas vidas. Talvez até aqui você tenha respondido a pergunta: está tudo bem, Adriana? Está tudo bem, Edmar? Está tudo bem, irmão Flor? E você talvez responda: está tudo bem, porque o boleto foi pago. A conta de energia foi paga. O recibo de água foi pago. Eu estava gripado, mas tomei um antigripal. Meu corpo respondeu ao tratamento. Nada dói, nada tosse, como ontem, no dia de ontem. Está bem, Flávio? Estou bem. Os médicos passam o medicamento a um parente seu que está acamado na sala amarela, vermelha, no leito de um hospital. Está lá na base de um tratamento, conforme a doença, a base de bactérias, antibiótico, a base de vírus, o antiviral. E quando você chega, ali vem uma junta médica lhe dar a resposta devida na hora, entendeu? Veja como a gente ficava ali, chegava a junta médica. Fulano está respondendo ao tratamento
a resposta ao tratamento. Aquela mulher, ela vinha andando e o profeta perguntou a ela: está tudo bem contigo? Está tudo bem na tua casa? Se o profeta sabia, as escrituras não relatam. É uma pergunta cotidiana. Está fazendo calor? Temos ventiladores para aplacar a temperatura? Está fazendo calor, mas aqui tem um vento, tem uma ar fresca, a temperatura está amena, responderei conforme o ambiente. Está frio? Da mesma forma. O profeta então pergunta àquela mulher: está tudo bem contigo? Ela não responde conforme as condições climáticas, as condições de saúde ou as condições do acontecimento. Ela diz: está tudo bem. As pessoas talvez podem ouvir esse texto e dizer: ela está mentindo, não está tudo bem. Porque seu filho morreu, o profeta orou, estéril, deu um filho a ela, ela estava em casa, teve um filho, tinha um seu filho, e agora um grande mal veio à casa, as suas esperanças, e ele pergunta: está tudo bem? Obviamente, dentro de uma razão, dentro de humanamente falando, ela iria dizer: não está tudo bem. Chegou a ferida, eu perdi meu filho, eu estou arrasada, eu estou destruída, sou viúva, o que eu tinha, a minha paz, o meu amor, a minha alegria, definhou. Não estou vendo aqui, você me pergunta, fico logo aqui na. Mas a vida daquela mulher, presta atenção, os milagres aconteceram, porque havia na vida dela a fé. E ela responde de forma convicta, inteira, integral, coesa: está tudo bem. O grande problema, talvez, da vida de muitas pessoas é que traz para a vida espiritual o comportamento da vida física. De forma biológica, fomos doutrinados e ensinados a responder às perguntas, a nos comportar, a tomar iniciativa ou tomada de atitude, tomada do executivo, executar uma manobra, executar uma ação conforme a realidade empírica do que estamos vendo, do que está acontecendo, do que estamos sentindo. E trazemos isso agora para a vida que Deus está nos propondo. O apóstolo Paulo nos diz que nós não andamos por vista, nesse versículo número 6, 8, não andamos por vista, mas por fé. A fé é uma realidade não concreta e não vista no mundo do vergonha, no mundo físico, nas realidades visíveis com os olhos. A fé, conforme Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento, é acreditar naquilo que os meus olhos, aquilo que a minha experiência, aquilo que o processamento cognitivo, racional, consciente da inteligência biológica, neurológica está me dizendo. 1 mais 1 é 2. Esses ossos podem viver? Não. Estão sequíssimos. Não há medula, não há líquido, não há água, não há textura, não há tecido epitelial. É uma resposta pelo que eu estou vendo.
Pode esses ossos se ver, aí passa a funcionar a possibilidade do impossível. Pode um rico passar pelo estudo da cura, para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. Para Deus e para quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus passa a ver como Deus vê. Passa a ter as atitudes e a ação, não do velho homem, das experiências humanas. Ele está no mundo, mas não opera, não se move mais dentro dessas realidades humanas. E aqui é que está o problema de muitas vidas não compreender, não ter dinâmica espiritual, porque passa a se locomover no mundo através da sensibilidade física, não vê a possibilidade do milagre, porque está sempre com um olhar de escamas espirituais. No Evangelho de Marcos, no capítulo precisamente número 8, nos diz uma realidade sobre o milagre que Jesus fez em duas etapas. No capítulo 8, aqueles discípulos estavam tendo essa dificuldade porque estavam processando com a mente, estavam processando com o racional, que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ciências exatas dentro de uma estrutura racional. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês têm olhos, mas estão feios. E logo à frente encontra aquele cego. E Jesus ali ora, toca nos olhos do cego. E pergunta ao cego: você está vendo? E o cego diz: eu vejo, mas eu estou vendo homens andando como árvores. Na primeira etapa, e aqui é o único milagre que Jesus faz em duas etapas. Todos os milagres são bate-pronto. Orou, ressuscitou. Orou, multiplicou água e vinho. Orou, tocou a mulher curada. Mas aqui há uma resposta à visão daqueles discípulos que estavam na cegueira espiritual. E Jesus, ele toca nos olhos daquele homem e ele não consegue enxergar de forma plena. Ele ainda tem uma visão distorcida. Ele vê vultos, ele vê formas de movimento, mas não distingue claramente o que é plano do que é vegetação. Ele não tem um discernimento espiritual, ele está com a mente nublada. Isso aqui se torna uma parábola para os discípulos. Jesus toca nele, ele tem ali uma cura parcial. Isso nos mostra que nem sempre o crescimento espiritual, a evolução espiritual é bate-pronto do dia para a noite. A compreensão da verdadeira visão nem sempre acontece ou ocorre instantaneamente, mas é um processo de crescimento gradual. E Jesus pergunta para ele: você está vendo? E ele diz: eu vejo os homens andando e se movendo como árvores. Ele não discernia, ainda não tinha uma visão aclarada. Isso é uma grande dificuldade e ilustra muito bem a vida de muitos irmãos. Sempre operando no sentimento humano. Se é para perdoar, tem que sentir uma emoçãozinha da novela. Se é para cantar, tem que sentir o espírito de uma lágrima nos olhos. Sempre na sensibilidade extrasensorial. São derrotados, fracos.
não conseguem viver à altura da esperança, não conseguem viver à altura da sua chamada, porque sempre está no patamar da religião, da letra que mata, nunca no limpo espiritual de uma visão acima da mediocridade. O nosso irmão José, ele olha para os seus irmãos e diz: olha, eu sei que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vai nos visitar. E eu vou fazer um pedido para vocês. Quando Deus nos visitar, vocês levam o meu corpo daqui. Tiram o meu corpo daqui. Aquele homem com uma visão espiritual, ele não olhou naquele momento para a realidade da prosperidade do povo de Israel ali no Egito, bem alimentados, não escravos, todas as condições favoráveis, beleza. José conquistou o Egito por cerca de 80 anos, tudo muito massa, povo respeitado. Israel ali no Egito, todos ainda não escravos. E você poderia me dizer, bem, não tinha nem precisão de dizer para tirar o corpo dele daqui, porque ele vai ter uma lápide aqui, ele vai ter um mausoléu aqui, o camarada é um faraó, é um governador, administrador, ele vai ter aqui uma casa, uma coisa muito, um monumento. Então tudo é favorável a ele, tudo confortável, tudo muito gostoso, o cara é rico, bem de vida. E ele está pedindo que quando Deus visite a Israel, porque ele conhecia a promessa de Deus a Abraão, a uma nova terra. Então, quando ele lança a palavra, ele lança uma palavra de fé e de esperança, não condicional. Todas as condições eram corretas, muito bom, para que ele continuasse com o seu corpo depois da morte ali. Mas ele, com uma visão futurística, uma visão espiritual, a fé naquele que criou tudo do nada e lançou a sua palavra da não existência e disse: haja luz, tudo se fez pelo poder da sua palavra. Pela palavra Deus criou os céus e a terra. A fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui você vê que José, ele não tem uma vida, um caminhar baseado nas suas realidades que enxergaram. Porque ele aprendeu, não como aquele servo que com o primeiro toque não tinha discernimento, precisava evoluir ainda. Ele já iniciou seu processo de cura, era cego como ele. Ao primeiro toque passa a ver as coisas, mas ainda muito nublado, sem discernimento, sem evolução gradual. O que me chama a atenção é quando o apóstolo Paulo diz que nós vemos como sombra, vemos como espelho, vemos nublado, mas muito em breve, como ele é, nós seremos, como ele é, nós veremos. Quando o nosso corpo for transformado em corpo glorioso. A fé, o olhar para adiante das promessas de um Deus verdadeiro, puro, um Deus que provê, um Deus que não é mentiroso, que não pode mentir, o Deus que é Jeová Siddiqueno, o Deus que nos dá aqui todo o respaldo da fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo o crer, o praticar e o lançar todas as nossas ações na palavra escrita de Deus. Quando você vem para a igreja, para o culto, com o crivo ligado, quando você não vem na disposição de ouvir a palavra, você vai ser da mesma forma que você estou. Vou dar uma advertência aqui. Você acaba perdendo a melhor parte, porque você sempre está operando no modo racional, e o que é aquilo que vai mexer com seus brilhos intelectuais.
vai se perder no meio da história. Então preste atenção. Quando José ele fala, tira o corpo daqui, ele não está sendo movido pela situação favorável. Ele aprendeu pelas suas quedas, seus erros, suas revoltas lá no cativeiro, os seus irmãos que o traíram. Houve todo um processo de evolução. No primeiro toque, foi maravilhoso, né? Rabi falou com toda alegria na mesa: ah, meu pai, eu vou liderar. Eu vi o feixe de trigo dos meus irmãos se inclinando, eu vi o sol e a lua se inclinando, eu vi o Senhor se inclinando, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Que conversa é essa, rapaz? Mas Jacó experiente ao Deus que fala, ao Deus que dá visão, sabe? Visão não só no sentido de ver algo com o acontecimento, mas estrutura, sabe, irmão? Isso não vai vir na sua vida de graça, não vai comprar uma farmácia no mercado. Isso é amassar de Deus. Você pode ser amassado por Deus 1000 vezes, mas você é relapso e taciturno, tá? Vai passar 40 anos no deserto, rodando e passando pelas mesmas provas, como tenho dito sempre aqui, que no processo evolutivo não existe pular degraus. É aquela pessoa fraquinha, está sempre preocupado com as coisas materiais, sempre preocupado com os acontecimentos, sempre tudo positivado, né? É sentar na sala de casa, o telefone tocar, sem nenhuma alarde de que alguém da tua família foi para o UTI, né? Isso me faz sentir bem, não é verdade? É chegar em casa, ter a bonitinha, o marido não traiu, né? A esposa não traiu, tudo cercado, tudo protegido. Era justamente isso que Satanás pensava de Jó, né? Não, mas não é legal, cara, você toma conta dele, ele é bem vivido, come tudo que pode, uma picanha, né? Um filé mignon suína, tudo comida de alta linhagem. Não, cara, psicológico, beleza. Talvez Satanás esteja pensando isso ao seu respeito, e na verdade talvez esse seja o seu comportamento, de responder sempre: se está frio, se está calor, acabou. Diferente de Paulo, que diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque a sua vida está além da realidade do que se pode ver, do que se pode pegar. Porque tudo que se pode ver, que se pode pegar e sentir, é efêmero, temporal, passageiro, não é eterno. E ali então José diz: quando Deus visitar o seu povo, porque ele vai visitar. A Escritura diz que ele estava tudo tranquilo. José vem morrer, vem um outro faraó. José não está mais nativa fisicamente, porém Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. José continua vivo, só o seu corpo perecível, ali seus ossos. E ali aquele novo faraó começa aos poucos a escravizar Israel. José não viu isso. José não saberia que depois da sua partida, conforme a tradição rabínica, 280 anos, conforme a tradição hebraica, judaica, 400 anos, lá na frente, iria passar 400 anos para que o seu desejo, sua vontade, sua esperança, sua fé fosse realizada. E eu posso imaginar, como falamos aqui na quinta-feira, na questão da última praga do Egito, onde nós deveríamos estar com nossos pés calçados, com um cajado na mão, com toda a estrutura, se alimentando do cordeiro pascual, comendo erva amargas, esperando aquela atitude de sair dentro de casa. Quem está no telhado não deixa para pegar nada, como um peregrino forasteiro, e todo Israel preparado com aquilo que obviamente deveria levar, porque era preciso. E ali alguém já viu Moisés providenciando um transporte para o meio do deserto, uma viagem ali aparentemente de 40 dias, que vai se passar 40 anos, para que aquele povo já recebendo um toque da primeira visão, mas que não recebeu a cura de ver as coisas como realmente são. Eles não estavam entendendo a promessa nem a fé. Já tinha recebido os primeiros toques, foram 10 pragas, avisando milagres, mas mesmo ainda aquele povo no deserto
desejava voltar para a escravidão, para comer cebola e pepino, milho, mediu decisões de uma paz armada, humana, a paz que a ilha pode dar, a paz de Diazepam, a paz do Xarimungu, a paz da Camomila, a paz de tudo normal, meu filho está aqui, minha filha está ali, não há problemas, a paz por todos os lados, sobre tantos anos de paz, do reinado de Salomão. Então tudo é físico, tudo é visível. E o povo de Israel, mesmo com todos os milagres, estava com aquele cego, apenas o primeiro toque, ainda em um processo ainda escamoso. Eu vejo os homens, mas também vejo água, os homens andando, águas andando. Talvez essa seja a minha vida, a sua vida. Sempre com os pés no chão, terráqueos, terrenos. Sempre titubeando na fé. Basta um tapa no rosto para comprar um revólver e ele matar. Basta saber que alguém falou um tiquinho de uma besteira sua para se irar, para não sorrir mais para o irmão. Basta o vizinho não pegar o lixo ou colocar um saco de lixo sem querer. O cachorro foi lá, arrastou o saco de lixo para a rua, passou alguém e não sabia onde era o lixo. Pegou o lixo, botou na porta de sua casa, você saiu para trabalhar e olhou e disse: esse vizinho tem a lixeira, até ele bota o lixo na porta da minha casa. Já foi o suficiente para você ser inimigo do vizinho. Essa é a visão. Um filho, uma filha que não tem o espírito que habita na sua vida e você tenta arrancar uvas do pé de espinhos. Quer que a sua tia, a sua mãe, o seu avô tenham um comportamento fruto do espírito, quando não conhece nada da realidade que você conhece. Quem é pior? Aqueles fariseus que estavam todos os dias no templo lendo a palavra de Deus, com orações subidas, aumentando-se lá de terra do vestido para se sobrepor em santidade aparente diante dos outros, fazendo orações subidas para cobrarem mais ofertas das viúvas, andando no céu, terra e mar para levar a sua doutrina e fazer pessoas mais dignas do inferno, 2 vezes mais dignas do que elas, sentando na cadeira de Moisés, aí fora escribas e fariseus, e o Senhor Jesus olhar para eles e dizer: as prostitutas e os ladrões e as meretrizes entrarão no reino de Deus primeiro que vocês. Eles ouvirão a palavra de Deus e se converterão. Bate pronto, e primeiro. E vocês aqui todos os dias ouvindo e se sentindo melhor que o macumbeiro, se sentindo melhor do que o camarada de BDM, de qualquer facção que mata e corta a cabeça, se sentindo melhor do que o homem no bar, e todos os dias ouvindo a palavra, não consegue sequer liberar um perdão, não consegue sequer ter um sentimento de fazer com o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, em seguida, para que vos torneis filhos de Deus em uma geração corrupta e perversa, ao qual podereis brilhar como estrelas iluminadas. É só uma brincadeirazinha, pastor. Eu tenho uma Bíblia, eu já estou me sentindo melhor, aparentemente já estou fugindo do fogo do inferno, aparentemente acredito que meu nome está escrito no livro da vida, estou em paz com minha consciência, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, eu jejum 3 vezes por semana, e o publicano lá no canto, aparentemente cego pela religião, cego pela ética, pela conduta moral, pelos dogmas humanos. Lá o samaritano que desce do seu cavalo, próprio, reprovado, réprobo, lançado ao ostracismo,
desce do cavalo, e não é o levita nem o sacerdote, os salvos, os santos, que estão pior do que aqueles servos, que depois do primeiro toque continuam vendo tudo nublado, porque o seu comportamento é através de realidades físicas. Aí o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, que estava aqui meio sincero, que só tinha recebido até aquele momento o primeiro toque, e vendo tudo sem discernimento, ele diz: olha, as nossas armas não são carnais, as nossas estratégias não são humanas, não são carnais. Ele até disse para a igreja de Corinto: e faço de todo para ganhar os todos, mas tudo no mundo espiritual há um propósito, há um porquê. As nossas armas não são humanas, não são estratégicas políticas dos coaches, das mensagens terápicas motivacionais. Não são as psicologias de Freud, Carl Jung ou o construtivismo de Jean Piaget. Não. É a palavra mesmo viva, eterna, que liberta o homem. É o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra que Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Que os oficiais intelectuais da sua época vieram e disseram aos religiosos: jamais ouvimos um homem falar como esse homem. Mas aí você quer lapidar a sua vida nessa mesquinhez, né? Eu me lembro que quando eu comecei na fé cristã, eu vi o comportamento desses filhos. Eu dizia: meu Deus do céu, eu ainda vejo isso. A gente faz caras e bocas, sorrir, e ela fica olhando assim: meu Deus, isso não está longe. Diz que teve um homem que chegou perto de Jesus, que eu não falei para a vida eterna, e ele disse assim: o que é que diz a palavra? Diz que o Espírito botou toda a lei. Não amarás o seu Deus toda a tua alma, todo o teu corpo, todo o teu espírito. Não amarás o seu Deus acima de novo. Maravilha. Veja que você não está longe do reino de Deus. Não está ainda. Não chegou ainda ao reino de Deus. Mas eu vejo que está longe. E eu vejo muita gente longe. Poderia chegar e dizer: olha, irmão, você está longe. A experiência, o conselho. Você vê o modo operacional de muitas pessoas e você começa a ver a idade cronológica espiritual. Não há um tempo dentro da congregação. É a forma de você compreender as realidades que discernem e saber o porquê. Por que essas coisas estão vindo? O porquê o socorro de Deus demora? O porquê Deus permite sair da boca de Jezabel uma palavra que vou te matar? Porque o que tem dentro de você é a fuga. Mas ninguém vai saber que você vai fugir, então ele vai ter condições. Diz que a igreja é purificada pela fornalha da aflição. São as portas que vão ser fechadas, são os problemas familiares que vão se recrutindo. E de cá, a maturidade e a experiência vai mostrando onde isso vai me conduzir. Eu preciso de alguns acontecimentos. Eu preciso que as forças de Pilatos tenham um sonho para me levar ao denominador comum. Porque o rio nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Mas ele precisa romper obstáculos, que é o maior rio do Nordeste, e vai atravessar o estado da Bahia e vai romper lá na Barra de São Miguel, em Alagoas. Mas de lá na nascença até aqui tem tranqueiras e obstáculos. E o rio vai contornando para chegar ao seu denominador comum, para emergir no mar. Eu não sei, mas você não sabe fazer leitura, sabe por quê? Porque tem que ter um ar-condicionado. Tem que ter um ventilador para aplacar a temperatura e você dizer: está suave. E eu fico pensando, cada uns anos de vivência, nas práticas, nos erros, nas quedas, sabe? Eu vou observando a enxada que a gente já capina e já não sangra mais a mão porque a carne morreu. Porque na Colossenses 3, a atitude é fazer e morrer o nosso viver carnal. Já não há mais respostas emotivas.
já não há mais o fulgor do sexo, já não há mais o desejo desenfreado de certas coisas, porque na vida biológica isso vai diminuindo em todos os sentidos, em todos os aspectos. As forças já não são mais a mesma, mas no mundo espiritual é a maturidade, é o conselho, é o ato de contar todos os dias para poder atingir o coração sábio. Mas aí você vai fazendo a leitura, rapaz, você pega o cabelo branco, tanto tempo, uma palavra na mão, há tanto tempo estou com você me perguntando ao caminho, pode ser sua atitude empírica, inconsciente, muitas vezes não sentida, mas alguém está observando esse comportamento incipiente e infantil. Essa incapacidade. Jesus olha para os discípulos e diz: eu queria lhes falar muitas coisas, mas não dá. Você não suporta ainda. Por quê? Eu poderia estar alimentando um alimento sólido, diz o escritor de Hebreus, mas a falta de exercer a prática do discernimento da palavra, ainda tenho que lhes ensinar os elementos, as doutrinas elementares. Quem rouba, não rouba mais. Quem mente, não mente mais. O moral da vida cristã. Os primeiros passos do jardim de infância na vida comportamental. Porque é certo que as Escrituras Sagradas delineiam as nossas condutas. Ao homem, marido de uma só mulher, não dava ao vinho, a mulher submissa a seu esposo, teve uma visão cristocêntrica, o marido manda a sua esposa, como na igreja, na Bíblia, os elementos sobre roupa, sobre comer, sobre falar, não sai da nossa boca nenhuma palavra, tudo técnico, tudo modelado. Lá no Calibão tem tudo isso aí, mas não tem a essência de vida. É só um gosta. É só um crente que quando vem debaixo da porta a cobrança do resíduo, não sabe fazer a leitura. Por que veio isso? Pelo consumo. Por que veio isso aqui? Por que está me dizendo isso aqui? Ele estava lá em casa esses dias, acho que mês passado, de tarde, e aí eu estou na porta. Eu fui atender. O carro parou, cheguei na porta e falei: uma senhora, tudo bem? Moça aqui da vila, trabalhando com o esposo dela, lá na época da Eterno aqui, na barragem, enrolando cabo, xixi, quase uma semana. Como é que está seu esposo? Nunca bem e tal. Não, oficial de justiça, eu vim aqui trazer uma intimação. Ele disse: intimação? Será que alguém viu alguma denúncia minha aí? Parei e fiz exame de consciência, aquele relato, aquele deflash. Será que um filho meu, alguma coisa, segundo filho meu, alguma coisa, fez alguma coisa errada? E aí, naquele raio de segundos, no exame de consciência, a mulher falando alto ali, na porta de casa, o pessoal passando, entre o testemunho do Evangelho. E ali o processo de informações, misturando tudo e fazendo conceito com a palavra de Deus. Não devemos, não tem más notícias. Está escrito no Salmo, não confio no portal que é citado. Não é ter uma intimação dia tal, se comparecer até a mulher. Explicar que era para ser uma testemunha de um julgamento, um júri popular. Eu poderia tentar em desespero. A minha única preocupação foi algum estranho com o Evangelho. Só isso, com a minha vida e a minha prática, não. Aí ela falou, eu até susto, porque o oficial de justiça, que tem uma vida até, não é que a pessoa já veio mesmo a mim, o inimigo, talvez, não sei. E muitas vezes, irmãos, a gente se precipita. Será que Deus vai tirar alguma coisa para a sua vida? Que não seja para mudar você, ou você é um resto de parto? Você é um resto de parto? Irmã Noélia, irmã Adriana, irmão Adailton, irmão Adilson. Você acha que você é um resto de parto? Que você chegou até aí porque você é uma construção? A gostosona? Deus não estava no primeiro momento, quando
você conheceu o diácono Edivaldo Miranda? Ele não sabia dos acontecimentos de Davi? São pessoas que não. Nós somos pessoas muitas vezes que não sabemos fazer a leitura na sincronicidade do tempo de Deus, no seu kairos. E a gente fica perdido, sabe? Perdido. E fica olhando. Não há desespero, irmãos. Não há desespero, olha meu amigo, está tudo bem, estamos em paz, está todo do seu lado, mas eu não quero meus ossos aqui. Você pode imaginar, como eu falei aqui na quinta-feira, o povo de Israel desesperado, fugindo, porque o cacete foi grande lá dentro. Choro, desespero e grito na madrugada do Egito. Unissom, o palácio, a favela, ao gueto, todos os animais primogênitos, as crianças, grito, ranger de dente e choro. Você esqueceu que o faraó mandava cortar a cabeça, torcer a cabeça dos homens hebreus? A ilha de Deus agora se manifesta sobre o faraó e sobre o Egito, matando a descendência, o plano de Deus. Moisés tirado do rio, em um cesto, no meio dos crocodilos do rio Nilo, mas ali era uma área segura, porque senão o filho do faraó estaria ali tomando banho. Há toda uma sincronicidade na minha vida, meu querido. Se eu ao nascer, por algum momento minha mãe foi embora, se você ao nascer, por algum momento seu pai foi embora, se em algum momento você não casou com aquela pessoa que você queria, se em algum momento você não engravidou de um namorado, você não fez filho de uma namorada, em uma necessidade, se naquele momento você perdeu tal concurso, se naquele momento você não fez tal viagem, mas você acha que você é um monte de semente jogada ao léu, caiu ali a água daninha da vida e cresceu. Que tristeza. Mas a gente vê isso de agora. E eu fico observando, sabe, que nem com a idade as pessoas conseguem. É por isso que não se alegra quando dizem vamos à casa do Senhor. Só com uma dose daquela de Robidatom, de 1.000 gramas, para almoçar todo que come cucu e raquinha. Ele entra assim no sanatório, tomou uma dose, sem anestesiados na realidade. É isso que você quer para a sua vida? É isso que vai lhe dar paz? O dinheiro? Essa visão distorcida, Jesus então diz, é a primeira etapa. Ele já está começando no milagre. Ele já está compreendendo que o mundo é trevas, que o mundo já é maligno. A primeira etapa começou. O que é que os homens dizem de mim? Um dizem que tu é o profeta, eu digo tu és o Cristo, é a rocha. Começou a ver. Antes do milagre, taciturnos do coração, sérios. Depois da ressurreição, todo o cumprimento da profecia, estavam no caminho de Emaús, com a mente nublada, em catarata, com névoa, fazendo uma raspagem no olho, com carne no olho, não está enxergando daltônicos, miopia, um grau. Mas eu já aceitei Jesus, eu já estou lendo a palavra. Você já está limpo? Não, lava o corpo todo. Não, rapaz, baixa os pés. Não, o corpo todo, não está entendendo. Toca de novo aí. Agora, Claudio. Um processo evolutivo, gradual. Mas nós não queremos. Queremos continuar no físico. Queremos acreditar em coisas espirituais, em uma nova Jerusalém. Eu, Jesus, que atravessa a parede. Queremos fazer uma simbiose entre Deus e Mamon, entre a vida física, tangível, tocável e a vida espiritual. Não, eu acredito. Jesus está aqui agora em nosso meio, porque Ele disse que tiver 2 ou 3 pessoas
são aqueles que não precisam ver. E você, de que classe? É da classe de José, que estava lá em Hebreus capítulo 11, que tiveram fé, mas não alcançaram a promessa, porque o Senhor Deus, em sua linha profética, diz que eles fossem aperfeiçoados em nós. Mas aí vai, né, meu querido? Tem curtinho lá no almoço, tudo tranquilo. Você descansa nos braços eternos de Deus. O Salmo 23 é só uma poesia. Faz-me deitar, faz-me repousar sobre águas tranquilas. É uma poesia, né? E aí você quer perguntar para os espirituais. Os espirituais discernem tudo que ninguém discerniu. Aí você quer olhar para o pastor, quer olhar para o irmão, não só para ser pastor, porque tem tantos aí que não tem, que a palavra de Deus diz que o espiritual discerne tudo. O que é discernir tudo? É compreender o todo, o corpo das promessas, da esperança, da fé, do amor. Três coisas permanecem. É compreender que essa vida é passageira, é compreender que as aflições do presente século não é para comparar com a glória que há de ser revelada. Não, mas já amanhã você chegar no cartório, você chegar lá na prefeitura, irmão Binho, irmã Adriana, já amanhã você chegar lá na Mastroto, irmã Ritinha, irmã Sueli, você chegar lá amanhã no arquivo na prefeitura, eu, quando voltar a minha licença prêmio, chegar lá na prefeitura, mesmo com uma estabilidade, e alguém encontrar algum erro e dizer, olha, é causa justa, fala, teve um problema aí, você tratou um tanto com muita quantidade, aí puxou o tapete, a sua estabilidade econômica, financeira, estava baseada nos seus cálculos. O que é que demove a sua fé? Ou onde você edifica a sua vida? Na rocha? 10 horas e 27 minutos. A sua vida está edificada na rocha? Você está olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé? Ou você é movido pelas circunstâncias? As Escrituras dizem que os que temem ao Senhor, os que confiam nele, é como os montes de Sião no céu. Já estudou sobre os montes de Sião? Serão comigo? Há algo ali. Eis, há algo ali. Eis, há algo ali. Estão cobrando imposto de mestre. Vieram cobrar um imposto de mestre. Algo vai se revelar através dessa cobrança. Olha o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Estamos esforçando os acontecimentos. Pega a vara de pescado, um bom pescador. Pesque um peixe. Cada boca dele, para que uma moeda. Para o teu e para o meu. Ali, sai da beira do limite. Quero fazer alguma coisa. Eu não vou dizer para você o que é, porque o Senhor subiu. Eu não tenho que lhe dar aqui a tua história. Como é que é a tua história? Tudo assim, o dia que tu vai morrer, o dia que teu marido vai ganhar na cena, está aqui também. O dia que tu vai conseguir bater laje na tua casa, o dia que tu vai estar aqui, porque senão você não. É ter o controle de Deus, quer ser o Deus de Deus. Elias vai procurar a viúva. Chega na casa da viúva, eu vi, deve ser uma viúva cheia de dinheiro. Passei um miséria perrengue desse aqui. Chega na casa da viúva, ô mano, aqui só tem um pão, um pouco de farinha e azeite, vai morrer. É para mim comer e morrer. Eu vou comer aqui, sentar na cadeira, para não gastar minhas carboidratos, minha energia. Será a morte. Faz aí. Deus é provocativo. A fé naquilo que eu vejo
É bom que eu estou testemunho, né? Irmão, eu sofri tanto. Deus foi lá para não sei onde. Glória a Deus, a minha fé é viva. Como foi bom tudo isso ter me acontecido. Agora eu sei porque é que eu vim aqui para o Egito. Foi para salvar uma nação. Você sentiu um povo, os ratos do rio, você morou? Sentiu o abandono do filho do poço? Não. O que é Excelândia? Você foi iniciado em novela, Rock Solteiro, uma novelinha que o bandido vai para a cadeia e o mocinho vai para a donzela. É isso que você quer. Ficção científica, fantasia. O Evangelho é como a tua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que essa situação que Deus causou, viu, amigos, vai multiplicar o pão e o azeite da viúva. Eu quero dizer para você que essa situação aí vai abrir o ventre da mulher, que ela botou um quartinho, jamais imaginaria. Vamos fazer um quartinho que eu vejo aquele homem que passa aqui, o Santo Homem de Deus, e botou um quartinho, botou uma cama, um banco e um cantinheiro. Mas isso vai na história, ao lançar uma atitude, causar uma bênção, abrir o ventre do filho. O filho morreu, o homem tem em cima do filho, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, mão com mão, volta à vida, glória a Deus. Mas você tem que sentir a dor da perda para que Deus seja glorificado. Se creres, serás a glória de Deus. Não tem mais, é para a glória de Deus. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais, para que nascesse cego, é para que a glória de Deus se manifestasse. Mas você continua cego. Tem gente que continua cego até conseguindo toque. Sempre passando provas e nunca aprendendo as lições da vida. Então Deus usa o profeta para que diz: calai de saber que o Senhor é Deus. Eu vou pela sua vida. Deus é eterno. E Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca de novo nessa vida. Toca de novo, porque Ele está vendo os homens com árvores. Toca de novo, porque Ele não conseguiu compreender que o Senhor é o dono dele. Que fosse comprado, não comprado nem com ouro, mas Ele há um propósito, há uma vontade, há um querer. E é diante disso que eu determino nesta manhã, que eu preciso compreender que os caminhos muitas vezes são escabrosos, há pedras, há espinhos, mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. E não será frustrada a minha semeadura no Senhor. Que não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo poderemos. Que ainda que as coisas pareçam turvas, que ainda que as coisas pareçam fora de fugir do controle da realidade, o mar vermelho nunca aberto vai se abrir. Por isso, ó Pai, eu te agradeço, porque mesmo na fome, sem plantar trigo, o teu propósito de mandar pão dos céus girar e crer. Que mesmo no calor, o firewall, um muro de fogo, irá me proteger do frio da noite, dos animais selvagens e dos animais peçonhentos do deserto. Que o cloud, a nuvem, irá me proteger pelo dia em grande ar-condicionado para amenizar o calor, e o calor deve existir para que exista nuvem, que o perigo deve existir para que exista o firewall, a tua proteção, porque tu nos esconderá no teu pavilhão dos teus maus, tu nos esconderá a tua igreja, porque ela tem a marca do sangue do cordeiro, do umbral das portas, e o anjo não matará os nossos primogênitos, e de praga alguma chegará a nossa tenda, porque o Senhor nos comprou com preço
esse outro sangue. E o meu nome está escrito no livro da vida. Quem crê não será confundido. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, para que eu não sucumba. Para que essa mensagem não seja só palavra lançada ao vento, mas que seja real. Ajuda a minha fé. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Coloque a mão no seu coração e receba